Abramos as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 12. E vamos ler do verso 12 até o verso 17, que é o texto da nossa mensagem nesta noite. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Meus irmãos, aqui nesse mundo, os filhos de Deus estão sujeitos a passar toda sorte de sofrimento. A calamidade, a doença, o desemprego, a morte, parece que ela não escolhe, mas ela atinge a todos, ela não discrimina entre quem é crente e quem é descrente. Mas nós aqui nesse mundo estamos todos sujeitos aos sofrimentos que são comuns à humanidade depois que o nosso primeiro pai Adão pecou. E Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Com suor comerás dela todos os dias da tua vida. Crentes sofrem. Eles têm perdas, eles sentem dor, eles ficam doentes, eles são injustiçados, são perseguidos, são assediados, eles sofrem contratempos. E nesse sentido, olhando de fora, não se percebe muita diferença entre quem é de Deus ou não. Esse é o tipo de observação, ou essa é o tipo de observação que levou pessoas, como o autor do Salmo 73, a perguntar qual é a vantagem de servir a Deus. Porque em vão guardei o meu coração na inocência, porque todos os dias eu sou afligido, enquanto que o ímpio, ele prospera, ele vai bem. E foi essa observação de que parece que a mesma coisa acontece a todo mundo, que levou o livro de Jó a ser escrito. Ali tem um homem justo, temente a Deus, que do dia para a noite perde tudo o que tem. Perde os bens, perde o gado, a propriedade, perde os filhos, perde a saúde. E era um homem justo, temente a Deus. Às vezes as pessoas não entendem isso. E infelizmente uma das coisas que tem contribuído para a confusão a respeito desse assunto é a chamada teologia da prosperidade, que diz que se nós formos fiéis, fizermos sacrifícios, pagarmos os nossos dízimos, contribuirmos acima do que podemos, dermos tudo o que nós temos a Deus, que em troca, ao plantarmos estas sementes, Deus haverá de nos dar muito mais. Ele haverá de nos colocar por cabeça e não cauda, Ele haverá de curar todas as nossas enfermidades, Ele haverá de nos fazer prosperar, Ele vai repreender o devorador, enfim, e uma série de outros versículos tirados fora do contexto e fora do ensinamento geral da Escritura. O ensinamento geral da Escritura é esse, que Deus, sim, Deus pode abençoar o seu povo com saúde, com longevidade, com uma vida tranquila, mas isso não é sempre. E não poucas vezes é só olhar a história. O povo de Deus é um povo sofrido, um povo perseguido, um povo que enfrenta tribulações, um povo que passa por muitas dificuldades.
A diferença não está no fato de que quem é de Deus não sofre e quem é de Deus sofre. A diferença está na maneira como nós reagimos ao sofrimento. Como nós nos comportamos quando as coisas dão errado. Quando tudo parece perdido. Aí é que se vê a diferença entre quem é de Deus e quem não é. O que não é de Deus, ele reage de muitas maneiras. Ele toma atalhos, nem sempre justos, nem sempre honestos. Ele blasfema, ele zomba, ele vai para a bebida, ele xinga, ele toma atitudes violentas, ele se refugia nos ídolos e tantas outras medidas que nós sabemos. Mas o que é de Deus? Aquele que conhece a Deus, como é que ele reage? É exatamente isso que o nosso autor, o autor da carta aos Hebreus, procura ensinar na passagem que nós lemos. Hoje pela manhã nós fizemos a exposição da primeira parte, aliás, do capítulo 12, de 4 a 11, onde o autor da carta aos Hebreus traz algumas explicações a respeito do sofrimento. Por que é que aqueles cristãos estavam sofrendo? Eles eram judeus que haviam acreditado em Jesus, haviam largado os antigos caminhos da sua religião e agora estavam sofrendo por isso, sofrendo por amor a Cristo. Havia inimizade, hostilidade, ameaças, alguns tinham já perdido o seu emprego, quem sabe ameaçados de vida. A história e a arqueologia nos mostram que a vida dos judeus cristãos do primeiro século foi muito difícil. A questão, então, era ajudá-los e encorajá-los a permanecer na fé, apesar de toda a adversidade. E essa é a razão dessa carta, ela foi escrita com esse objetivo. É uma carta de encorajamento, de exortação, de advertência, para que eles, apesar das adversidades e do sofrimento, continuem firmes na fé em Jesus. Então ele explica aqui, no verso 4 até o verso 11, que os sofrimentos eles têm que ser entendidos como a disciplina de um Deus que nos ama tanto, que nos corrige da mesma forma que os pais terrenos também corrigem o filho que amam. Da mesma forma que eles disciplinam e açoitam os seus filhos para ensiná-los valores, princípios que ajudarão essa criança um dia a vencer na vida, a fazer o bem e a não ser um problema para os outros, da mesma forma, Deus também nos açoita. Deus também nos castiga no bom sentido, Ele nos corrige, não com o objetivo de nos destruir, porque Ele já nos recebeu como filhos, mas com o objetivo de nos aperfeiçoar, de fazer com que nós sejamos semelhantes a Ele. O sofrimento é a escola de Deus, em que Ele nos ensina como ser santos, como ser pacientes, como viver aqui nesse mundo, como almejar pelas coisas de Deus, como depender de Deus, como deixar para trás aquilo que é passageiro e pensar nas coisas celestiais. Depois de explicar estas coisas, então, o autor recomenda 5 atitudes àqueles que estavam passando por grande sofrimento. São 5 orientações que ele dá aqui do verso 12 até o verso 17. E antes de entrar na explicação de cada uma dessas atitudes, são 5, eu queria fazer uma observação. Do jeito que ele fala aqui, ele está dando a impressão de que ele espera que nós não soframos sozinhos, mas que nós tenhamos o apoio dos irmãos. Veja, por exemplo, quando ele diz no verso 2, por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e no verso 13, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Ele está dizendo para a igreja, há pessoas mancas no meio de vocês, pessoas que têm dificuldade de andar. Então, levante essas pessoas, restabeleçam as mãos dos que caíram, os joelhos cansados. Então, é uma responsabilidade que o nosso autor coloca na igreja toda para ajudar o desconsolado, o desanimado, aquele que está sofrendo. Não é coisa que se resolve só no gabinete pastoral, mas na comunhão, na fraternidade, botar o braço em cima do ombro, chorar junto, orar junto, visitar o irmão,
São tantas atitudes práticas. Quando, por exemplo, ele diz no verso 15, tenham cuidado que ninguém seja faltoso. Então, é para que nós estejamos olhando com cuidado a igreja, para que não tenha ninguém que esteja faltando. Faltando no sentido de estar vivendo em pecado. Entende? É uma responsabilidade que ele está colocando na igreja toda. Não é uma coisa que os pastores e os presbíteros somente devem fazer. Essa é uma observação que eu creio que é da mais alta importância. A igreja ela tem que ser uma comunidade de irmãos, uma fraternidade, de gente que se apoia, gente que se ama, que cuida uns dos outros, que apoia uns aos outros. Essa é a melhor maneira de enfrentar o sofrimento. É quando você tem um monte de gente ao seu lado, que lhe ama e que vai lhe ajudar, e que vai lhe estender a mão. Você enfrentar o sofrimento sozinho é muito difícil. Mas quando você faz parte de uma comunidade, de uma fraternidade, de uma família, e você se sente apoiado, querido, assistido, então nós passaremos por esse mundo com mais tranquilidade e teremos mais paz no meio das nossas tribulações. São 5 atitudes para serem feitas em conjunto pela igreja. A primeira delas está aí no verso 12 a 13 e se baseia no livro do profeta Isaías, capítulo 35, verso 3, para o qual agora eu peço a sua atenção. Isaías 35. O profeta Isaías está escrevendo aos judeus cativos na Babilônia, aos judeus que estavam presos lá, que tinham sido levados como escravos como resultado de terem ofendido a Deus com seus pecados. Deus mandou Nabucodonosor, que invadiu a nação de Israel, destruiu as suas cidades, matou os soldados e levou os sobreviventes como escravos para a sua terra lá na Babilônia. Mas o profeta, por ordem de Deus, profetiza o dia em que eles voltarão. Profetiza aquela ocasião quando a terra será restaurada. E diz, capítulo 35 de Isaías, a partir do verso 1, o deserto e a terra se alegrarão, o termo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. O profeta anuncia a glória que Deus tem preparado para o seu povo, que no momento estava como escravo lá na Babilônia. Aí ele diz no verso 3, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede forte, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. É uma palavra de encorajamento para aqueles cativos, dizendo, levantem-se, se animem, não tenham medo, coragem, o nosso Deus está chegando, o momento da redenção se aproxima, Deus haverá de retribuir os nossos inimigos, ele haverá de fazer justiça e juízo. Portanto, verso 3, fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Mãos frouxas, mãos que não dão apoio, mãos que não conseguem segurar a espada, mãos que não conseguem carregar peso. Essa é a figura do crente desanimado. Joelhos trôpegos, os joelhos vacilantes sobre o qual você não pode nem se apoiar, você não pode nem andar e muito menos correr. Você vai precisar de muleta, você vai precisar de amparo. Que figura para o crente vacilante, para o crente covarde, para o crente medroso, para o crente em dúvida. As mãos estão frouxas e os joelhos vacilantes. Aí então ele diz, fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Animem-se, coragem, porque está chegando a hora da libertação. O autor de Hebreus toma essa passagem e aplica para os seus leitores, que estavam passando por grande sofrimento e perseguição. Verso 12 e 13, agora de Hebreus 12. Por isso, ou seja, à luz de tudo isso que eu expliquei nos versos anteriores, de que a disciplina é de Deus, o sofrimento é a disciplina de Deus para o nosso bem, por isso, restabeleçam as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Ele apenas mudou as palavras, mas é o mesmo versículo lá.
restabeleçam as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. E ele acrescenta, e façam caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes sejam curados. Aqui ele está falando como um treinador para a sua equipe. Um treinador que junta o time e diz, está faltando 10 minutos para terminar o jogo. E eu sei que muitos de vocês estão cansados, as mãos estão frouxas, os joelhos estão trôpegos e tem a gente até que levou pancada e está mancando aí. Mas nós estamos próximos da vitória. O jogo está chegando ao fim e a vitória é nossa. Só mais um pouco. Coragem, só mais um pouco. E ele então olha para a pista e procura ver o que é que existe ali no gramado que poderia dificultar, manda tapar um buraco no gramado. Isso é possível no futebol americano, né? Que vocês estão com a cabeça do futebol aqui, mas no futebol americano é exatamente isso que acontece. Examina o gramado, vê se tem algum buraco, manda tapar, porque ele não quer que aquele jogador que está manco tropece. Ele quer que chegue no fim. Façam caminhos retos. Pode ser traduzido como caminho aplanado. A mesma palavra pode significar caminho aplanado, reto no sentido de que ele não tem ondulação. Não é reto no sentido de que não tem curva, mas reto no sentido de que não tem ondulação, para que o manco não tropece. É uma palavra, então, de encorajamento para aqueles cristãos que estavam passando por sofrimento. E é uma palavra que é apropriada para nós. Quando o sofrimento vem, quando a dificuldade vem, quando a angústia bate à nossa porta, as mãos ficam frouxas, os joelhos vacilam, a gente começa a manquejar na vida cristã. A gente começa a querer desanimar, achar que nunca vai chegar no fim. E é nessa hora que a palavra de Deus vem ao nosso encontro. Ela vem nos lembrar das promessas de Deus. Ela vem nos lembrar que a vitória é certa. E que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E que o nosso Deus haverá de ir conosco até o fim. Por isso, coragem. Levantem-se. Vamos em frente. Ainda não chegou a hora de desistir. Encorajamento, então, para prosseguir é a primeira atitude, é a primeira coisa que nós temos que fazer uns com os outros. Quem são aqueles que estão entre nós desanimados? Quem são aqueles que estão vacilantes? Vamos ajudá-los. Vamos chegar próximos. Vamos abraçá-los, encaminhá-los, ajudá-los a caminhar as últimas passadas que faltam para que nós cheguemos lá na reta final. A segunda orientação que ele dá está aí no verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é o alvo de tudo isso. Ver o Senhor. Essa é a razão pela qual nós existimos. Essa é a razão pela qual Jesus Cristo morreu na cruz e Deus nos deu o seu Espírito Santo. Essa é a razão pela qual Ele nos colocou em comunidade. Essa é a razão pela qual Ele nos permite sofrer, para que nós possamos ver o Senhor. Aqui você tem a definição do que é o céu. Aqui você tem a definição do que é a glória. Aqui você tem a definição do que é que vai acontecer no novo céu e nova terra onde habita a justiça. Ver o Senhor. Ver o Senhor Jesus. Estar com Ele. Privar da sua companhia. Estar com os irmãos na presença dEle. O simples fato de estarmos com Ele, contemplando a sua glória, vai nos encher de gozo indizível a eternidade afora. Ver o Senhor é o alvo de Deus para o seu povo. É o que nos aguarda depois da morte, depois da ressurreição na eternidade. Só que está dito aqui que sem santificação ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é santo. E olhos impuros, corações impuros, mãos impuras não o poderão apalpar. Não poderão chegar perto dele. Está escrito que os impuros não entrarão no reino dos céus. Por isso, o sofrimento, o que Deus está fazendo, é pegando a gente como aqueles tapete velho, cheio de poeira, que a gente pendura no varal,
e pega uma raquete e bate para tirar a poeira. Eu não sei quantos de vocês fizeram isso. A minha esposa, que é holandesa, fazia direto, porque na Holanda é assim que faz. Eu não sei se faz aqui, mas você pega o tapete, pendura no varal, ela vem com a raquete desse tamanho e tome raquete. Eu fico com pena lá do tapete. Apanha. Mas fica limpinho depois. Uma gracinha. Muito bom. Mas foi muita raquetada. É isso que Deus está fazendo. É esse o propósito do sofrimento. Porque a poeira do pecado está tão entranhada em nós que não sai só com sermões bonitos. Tem que ser na pancada. E é por isso que Deus nos submete à dor e ao sofrimento, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Antes daquele dia em que nós seremos completamente aperfeiçoados e santificados, que é o dia da nossa morte, e depois na ressurreição, Deus já nos encaminha nesse processo. E aqui nesse mundo Ele está batendo, Ele está limpando, está dando a raquetada. Está nos purificando. Então, entendendo isso, nós temos que ouvir essa segunda exortação que ele diz aqui. Sigam a paz com todos e sigam a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, aceite. Siga a santificação que Deus está lhe apontando. Os sofrimentos vêm com esse objetivo. Se submeta. Entenda, se humilhe, se quebrante, aceite a correção de Deus, que pode vir de tantas maneiras. Deus às vezes manda até um ímpio nos corrigir. Ele não mandou os ímpios corrigir o profeta Jonas? Não foram os ímpios que corrigiram Jonas quando ele fugiu de Deus? E os marinheiros disseram, seu louco, por que você fez isso com seu Deus? E agora o que é que vai ser de nós? Levanta-te. Por que está aí dormindo? Deus às vezes manda até o ímpio nos corrigir. É uma vergonha, não é? Mas já vi muito isso de gente que não é crente dar uma lição de moral no crente que se fez repreensível. Deus pode mandar um descrente. Por incrível que pareça, Deus pode mandar até tua esposa. Sabia disso? Sabia disso, homem? Ele pode mandar até tua esposa para te corrigir. Teus filhos, teu vizinho, irmãos. Deus tem muitas maneiras. Não importa como seja, o que ele está dizendo é: siga a santificação. No meio do sofrimento e da dor, siga a santificação. E tem uma condição aqui. Antes de dizer siga a santificação, ele diz: sigam a paz com todos. No meio do sofrimento, no meio da dor, nós tendemos a ficar irritados, irados, furiosos, ressentidos, magoados, especialmente se a dor é causada por alguém. Se foi uma pessoa que nos fez ficar assim. Enquanto predominar a raiva e o ressentimento no coração, aquela dor não vai servir para a santificação. Ao contrário, ela vai endurecer meu coração e me afastar cada vez mais de Deus. Por isso que ele diz, antes de falar em santificação, sigam a paz com todos. Para que a disciplina tenha efeito em nós, nós temos que seguir a paz. Isso significa que vamos ter que perdoar, isso significa que vamos ter que pedir perdão, isso significa que vamos ter que nos reconciliar. E é nesse ambiente que nós aprendemos a ser santos e é só assim que nós vamos ver o Senhor. Essa é a segunda exortação. Sigam a paz. E sigam a santificação, para que vocês possam ver o Senhor, para que vocês possam, na glória eterna, desfrutar da comunhão com aquele que é o príncipe da paz e que é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E Ele nos prepara aqui, na escola da vida e no sofrimento. A terceira orientação está no verso 15. E vai até a metade do verso. Atentando diligentemente
porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. O que ele está dizendo aqui é que vocês atentem diligentemente, prestem muita atenção, com muita diligência, com muito cuidado, para que ninguém seja faltoso e se separe da graça de Deus. A graça de Deus é a sua misericórdia pela qual nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça. Deus graciosamente nos deu a oportunidade de ouvir o Evangelho, de nascer num lar cristão, de estar num país onde nós podemos nos reunir, prestar culto a Deus e anunciar o Evangelho livremente. Pela graça de Deus nós temos Bíblias à vontade. Pela graça de Deus nós podemos expressar publicamente a nossa fé em Deus. Pela graça de Deus nós podemos participar do pão e do vinho, do batismo. Podemos ouvir a sua palavra. A graça, o favor e a misericórdia de Deus nos dá esses privilégios que outras pessoas não têm. Por isso, precisamos ter cuidado para não abusar da graça, para não entender mal isso. É o que ele diz aqui. Cuidado, cuidem um dos outros para que nenhum de vocês seja faltoso. Faltoso aqui não é faltar o culto, embora possa ser uma das faltas. Mas cuidado para que ninguém viva cometendo faltas. Faltas aqui são quebras da lei de Deus. Cuidado para que ninguém viva no pecado, porque se você ficar vivendo no pecado, depois de ter conhecido a graça de Deus, ele diz aqui, você vai se separar da graça de Deus. E se você se separar da graça de Deus porque é faltoso, então não há mais esperança. Ele vai falar disso quando trata no final de Esaú, que é um exemplo de alguém que abusou da graça de Deus e depois não teve mais arrependimento. Não teve mais jeito para ele. Aqui ele está dizendo o seguinte, no meio do sofrimento, no meio da provação e da dificuldade, as pessoas podem se sentirem tentadas a pensar que Deus não as ama e podem ser tentadas a virar as costas para Deus, apesar de terem recebido tantos benefícios de Deus que eles esquecem na hora da dor. Tem um provérbio árabe que diz que o ingrato esquece 1000 pratos de comida que recebeu, mas se lembra de um que faltou. Esse é um ingrato. E acontece muito isso. O crente é abençoado, recebe favores de Deus, materiais e espirituais, de repente vem o sofrimento, vem a provação, vem a dificuldade, a adversidade. E aí então, ele esquece tudo o que Deus já lhe deu. E ele vira as costas para Deus com raiva, resolve se vingar de Deus e do mundo. E aí ele está, de fato, abusando da graça de Deus. E o resultado é, ele pode se separar dessa graça. Eu não estou entrando no mérito aqui se ele era crente de fato ou não. Porque o crente verdadeiro, ainda que ele sofra, ele jamais vai querer viver em falta para abusar da graça de Deus. Mas eu estou falando aqui dos membros das igrejas em geral, que têm tantos privilégios, mas quando começa a ter dificuldade, eles viram as costas e voltam atrás. É o pecado da apostasia, que nós já falamos dele no capítulo 6 dessa carta, e do qual nós vamos falar mais adiante também no caso de Esaú. Então, cuidado, irmãos, vamos cuidar entre nós, para que não haja ninguém que esteja sendo faltoso e assim se separe da graça de Deus. Vamos cuidar de nós mesmos e uns dos outros. Terceira exortação, está aí na metade do verso 15. Que não haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura ou raiz amarga. A referência é a erva daninha, venenosa. Erva daninha e venenosa, que brota com facilidade, que se multiplica mais rápido do que as roseiras, e que contamina os jardins e as plantações. Aqui o nosso autor, mais uma vez, está citando o Antigo Testamento, e abra comigo aí no livro de Deuteronômio, capítulo 29.
onde Moisés está advertindo o povo de Deus e dizendo: vocês vão entrar no Egito, desculpem, vocês estão saindo do Egito e vocês vão entrar na terra prometida. E vocês já viram as abominações, os ídolos feitos, estou lendo o verso 17, Deuteronômio 29, 17. Já viste as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre eles. Tenham cuidado, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir a deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. O que Deus está dizendo aqui ao seu povo através de Moisés é o seguinte: vocês já viram que eu abomino a idolatria. E vocês já viram que esses povos no meio de quem vocês vão morar, eles adoram ídolos de pau, pedra, prata, barro, de ouro. Que não haja no meio de vocês ninguém que negue a Deus, que vire as costas para Deus e vá adorar outros deuses. Que não haja no meio de vocês ninguém, uma raiz que produza erva venenosa e amarga. Qual é o problema da erva venenosa e amarga? O nome já está dizendo, né? Primeiro, tem gosto ruim. E segundo, ela mata. Mas tem outras propriedades. Ela se espalha, ela contamina. Erva venenosa, se jogada no panelão de comida da família, contaminaria a família toda. Se não matasse, deixaria doente uma semana ou mais. É uma ilustração do pecado da incredulidade. É uma ilustração do pecado da rebelião que pode acontecer quando a pessoa está passando pelo sofrimento, e pela dor e pela contrariedade. Ela no seu coração pode resolver largar a Deus e adorar outros deuses, procurar outras soluções. E aí aquilo contamina, porque ela começa a falar daquilo em casa, começa a dar mau testemunho em casa, se é um pai de família. Os filhos olham e vê o pai, não quer mais saber de Deus. Está revoltado com Deus por causa do problema do desemprego. Não quer mais saber de Deus porque acha que Deus está sendo injusto, porque outras pessoas são abençoadas e ele não é. O filho olha para a mãe, revoltada, amargurada com Deus. É uma raiz venenosa, amarga, que contamina. Por isso ele diz aqui, voltando agora para Hebreus, está usando lá aquela expressão de Deuteronômio: não haja entre vós alguma raiz de amargura. Raiz de amargura é raiz amarga e venenosa, que brotando no meio da igreja perturbe vocês, e por meio dela muitos sejam contaminados. A incredulidade contamina. O pecado é como o fermento, é como a erva venenosa, sai se multiplicando e contaminando. Cuidado, meus irmãos. O que é que a gente tem que fazer com a erva daninha quando ela surge? Arrancar, não é? É isso que a igreja tem que fazer. Quando está começando a surgir a erva daninha, vamos lá. Irmãozinho, com licença, amo você. Fecha os olhos, trinca os dentes. Arranca. Não deixa ficar. Que se ficar, vai crescer. E o gosto amargo vai se espalhar. E o veneno também. Isso. Então, é uma comunidade que tem que zelar pela qualidade do que é que brota no meio dela. O que é que está brotando no nosso meio? O que é que está brotando? Fruto de justiça? De repente lá no meio tem uma erva daninha. Precisa ser arrancada. Não tem cura, né? Não dá para podar, não dá para adubar. Não tem erva daninha. Só tem uma solução: arrancar. Uma cirurgiazinha, né? Espiritual. O que dá para fazer? Não é indolor. Mas às vezes as pessoas não querem, mas é preciso fazer. Cuidado que não haja. A última exortação, do verso 16 a 17. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Quem foi Esaú? Vocês conhecem a história de Esaú? Está lá em Gênesis 25, de 29 a 34, eu não vou ler dessa vez, e Gênesis 27, de 30 a 40.
Eu não vou ler porque são passagens bem conhecidas, vou apenas fazer um resumo. Jacó e Esaú, gêmeos. Esaú nasceu primeiro, era o mais velho. Jacó nasceu depois, mas já tinha uma profecia de que, embora Esaú fosse o mais velho, a bênção de Deus, a primogenitura, que é o direito do primogênito, não viria sobre Esaú, mas viria sobre Jacó. Já tinha sido anunciado. Os meninos cresceram. E um dia, Esaú chega do campo, era caçador. E Jacó era um homem de casa, gostava de cozinhar. E cozinhava bem. E tinha feito um panelão de uma comida gostosa, saborosa, uma carne com lentilhas, vermelha. E o coitado do Esaú tinha passado o dia caçando e não conseguiu nada. Então chega em casa, aquele cheiro maravilhoso, né? Ele vai lá na cozinha. E lá está Jacó, preparando lá a panelada dele. E aí Esaú disse, me dá um pouquinho. E Jacó disse, sem problema nenhum, mas eu vou fazer uma troca. Eu te dou um pouco dessa comida, mas tu me dás o teu direito de primogênito. Passa para mim a tua primogenitura. Ora, Esaú sabia o que é que ser o primogênito representava. Não é só que ele ia herdar toda a fortuna de Isaac e de Abraão. Não era somente que ele ia herdar o nome dos seus antepassados, mas a promessa de Deus de que, através da descendência de Abraão, viria o Salvador do mundo, passaria por ele. Então, na hora que ele aceitou e trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida, ele não só estava trocando uma herançazinha que ele iria receber, ele estava trocando privilégios espirituais. Ele estava trocando as promessas de Deus por um prato de comida. Ele não aguentou a fome. Era um homem que era dominado por suas paixões e desprezou os privilégios espirituais em troca de um prato de comida. Tudo bem. Diz lá o texto bíblico que ele sentou, comeu, Jacó ainda deu um pedaço de pão. Ele comeu, deve ter limpado o prato com o pão, se levantou, palitou os dentes e foi embora. Tá. Mais tarde, parece que ficou esquecido. Aí vem o segundo episódio. Mais tarde, o pai dos dois fica doente, Isaac, está próximo a morrer. E então nós conhecemos aquela famosa história, em que antes de morrer ele queria comer bem, mas ele queria comer a caça do seu filho Esaú, que ele gostava. Disse, Esaú, vai lá no campo, mata uma caça e traz para mim, prepara uma comida que eu quero comer para que eu te abençoe, para que eu passe para você a bênção de Abraão, para que eu passe para você os direitos de primogenitura, imponha as mãos sobre você e lhe ordene como o herdeiro oficial. E lá vai Esaú. Só que mamãe ouviu a conversa, e mamãe gostava de Jacó. Hoje é o dia das mães, né? Que mamãe. Mamãe gostava de Jacó. Disse, Jacó, vem cá, mata um cabrito, mata 2 cabritos. Faz aquele guisado que só você sabe fazer. Bota o perfume do teu irmão. A pele do cabrito, tu bota no rosto e nos braços, porque teu irmão é peludo. E antes que ele venha, teu pai já está cego. Tu chega perto dele e diz, aqui estou eu, meu pai, eu trouxe a comida, para que ele te abençoe, porque nós sabemos que a bênção é tua. Esaú já te deu isso, teu pai é que não quer aceitar isso, mas Esaú já te deu esse direito. Então vai lá e toma o que é teu. A estratégia está toda errada, né? Mas é a providência. Deus usa o pecado humano e o erro humano, não é? De uma maneira que no final a sua vontade se cumpre. E é claro, eu não estou com isso encorajando o pecado. Apenas dizendo que apesar de nós e dos nossos planos, Deus sempre vai fazer a vontade dele. E o fato é que Jacó seguiu o conselho de mamãe, foi lá e enganou o pai. E o pai comeu, ainda perguntou, desconfiou, cheirou e disse, as mãos são de Esaú, mas a voz é de Jacó. E mesmo assim colocou as mãos sobre o filho e passou para ele a primogenitura. Passou para ele todos os direitos, o nome, a linhagem, as bênçãos, as promessas, tudo foi para Jacó. Jacó, foi embora. Aí chega Esaú.
papai, trouxe a tua comida. E diz lá o texto que o velho tremeu. Disse, quem é que está falando? Sou eu, Esaú. Mas quem é que chegou aqui antes? E roubou. Aí o velho entendeu. Ah, teu filho, teu irmão, veio antes e roubou a bênção. E Esaú começou a chorar. Ah, meu pai, eu quero a bênção. Por favor, me abençoa. E Isaque disse, eu não posso. Eu já abençoei Jacó e abençoado ele será. Ah, pai, mas eu quero a bênção. Será que o senhor não tem uma bênção para me dar, meu pai? E aí, Isaque o abençoa, mas não mais aquela bênção da primogenitura, não mais o descendente espiritual, não mais o herdeiro das promessas, mas simplesmente uma bênção de que ele viveria nos desertos, que viveria fronteira a seus irmãos. O autor de Hebreus interpreta esse episódio da seguinte maneira. Verso 16. Não haja algum impuro, é interessante aqui, só um parênteses, a palavra impuro aqui significa impuro sexual. Não há nenhum relato no Antigo Testamento de que Esaú tenha sido, que esse tenha sido um dos pecados de Esaú. A não ser que o autor de Hebreus esteja se referindo ao fato de que ele tinha muitas mulheres e que inclusive tomou mulheres pagãs e trouxe para casa e que isso era uma aflição para os pais, para Isaque e Rebeca. Mas está dizendo aqui que ele era impuro também. Mas o foco aqui não é tanto a impureza, mas o que vem em seguida. Nem haja algum impuro ou profano. Profano é uma pessoa que faz pouco das coisas sagradas. É uma pessoa que despreza as coisas sagradas. O nome que se dá a isso é profano. Por exemplo, uma ideia para ajudar, profanar um local sagrado. Já ouviram essa expressão, né? Profanar um lugar sagrado. Um lugar que é considerado santo, sagrado, e de repente alguém chega lá que não podia estar e faz o que não deve fazer e profana aquele lugar. Ou seja, profano é alguém que não tem respeito pelas coisas sagradas e espirituais. Era o caso de Esaú. Que ninguém de vocês, diz o autor de Hebreus, seja um profano. Por que ele está dizendo isso? Porque se os seus leitores largassem as coisas de Deus, trocassem o evangelho pelo prato da tranquilidade e da paz para não serem mais perseguidos, eles estariam fazendo exatamente o que Esaú fez, profanando as coisas de Deus. Que nenhum de vocês seja profano como foi Esaú, o qual por um repasto, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Está aqui o preço que Esaú colocava nas coisas espirituais, um prato de comida. O que é que precisa? Qual é o preço que você coloca nos seus privilégios espirituais? Tem gente que troca por um namorado. Tem gente que troca por uma namorada. Tem gente que troca por um bom negócio, que não é honesto, mas paga bem. E ele está precisando de dinheiro. Quanto vale a sua primogenitura? A de Esaú valia um prato de comida. E às vezes nós trocamos o privilégio de ser filho do rei, filho de Deus, fazer parte da igreja, por alguma outra coisa. Isso se chama ser profano. E era o risco que aquelas pessoas estavam correndo ali. E a exortação que nos vem. Olha a advertência no verso 17. Sabeis também, eles sabiam porque conheciam o Antigo Testamento, que posteriormente, querendo herdar a bênção, Esaú primeiro vendeu, mas depois ele queria herdar a bênção de qualquer maneira. Ele foi rejeitado. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Tem duas maneiras de interpretar o texto e você vai encontrar estudiosos igualmente capazes defendendo uma interpretação ou outra. A primeira interpretação é essa. Que ele não achou lugar de arrependimento em Isaque. Ele se arrependeu do que tinha feito, ele procurou com lágrimas, ele pediu por tudo para o pai voltar atrás, mas Isaque não se arrependeu do que tinha feito. E disse, não, você já teve sua oportunidade, você vendeu a sua primogenitura, a bênção agora é do seu irmão. Você já trocou, você foi profano. Isaque não se arrependeu do que tinha feito, embora Esaú com lágrimas tivesse buscado.
Se essa interpretação é verdadeira, o que está sendo dito é aqui. O que está sendo dito é o seguinte: se você trocar os privilégios espirituais do Evangelho por um prato de comida, ou troque prato de comida por qualquer outra coisa, depois você vai se arrepender e vai querer voltar e Deus vai bater a porta na sua cara. E vai dizer, não, você já tomou sua decisão. Você já escolheu, você já teve oportunidade. Para corroborar essa interpretação, tem a passagem do profeta Isaías. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Essa é a primeira interpretação. Ela não é impossível. A segunda interpretação é a seguinte, que Esaú não achou lugar de arrependimento no seu próprio coração, que o que ele sentiu não era arrependimento de verdade. O que ele chorou, não porque ele estava arrependido. Inclusive o texto lá de Gênesis diz que depois que ele saiu lá da conversa com o pai, ele saiu para matar o irmão. Quer dizer que o arrependimento ali passou longe, né? Então ele chorou e ele pediu, papai, me abençoa. Não é porque ele estava arrependido de ter trocado a bênção por um prato de comida, mas porque ele queria a bênção. Agora ele estava vendo a bobagem que ele fez, o que é que ele tinha perdido. Ele não estava arrependido, mas ele viu o lucro, o benefício que ele tinha perdido, por isso ele estava chorando. Não era arrependimento. Porque se ele tivesse arrependido, não importava o que era a primogenitura, ele estava arrependido de tê-la trocado. Então, o coração dele não se arrependeu de verdade, e porque não se arrependeu de verdade, ele não foi recebido, ele foi rejeitado. Mas por que ele não se arrependeu? Porque anos passados ele já tinha trocado os seus privilégios. O que é que aconteceu durante estes anos? O seu coração foi se endurecendo. Foi ficando duro, cada vez mais calejado. E quando chegou a hora, não tinha mais arrependimento, não conseguia mais se arrepender, porque passou a vida toda assim. Tem gente que pensa mais ou menos da seguinte maneira: eu vou gozar a vida agora, enquanto eu sou jovem, porque quando eu for velho, aí eu me arrependo dos meus pecados e creio em Jesus. A má notícia que eu tenho para lhe dar é que quanto mais velho a gente fica, mais duro fica o coração. O coração vai endurecendo com os anos. Porque a gente vai se acostumando com o pecado. Sabe, eu não sei quem de vocês já morou perto de um curtume, eu nunca morei. Mas já passei perto de um curtume. É aquele lugar onde curte couro. E o produto para curtir o couro fede demais. É insuportável. É pior do que o rio Tietê, pra vocês terem uma ideia. Mas aí, os trabalhadores que trabalham no curtume, nos primeiros meses, eles vão de máscara, aquela de oxigênio, sabe como é? E 2 balões nas costas. Exagerando. Mas depois de 2 meses, eles nem sentem mais o cheiro. Por quê? Se acostumaram. Quanto mais tempo você vai deixando, quanto mais tempo vai passando, é igual a Esaú. O coração vai endurecendo e depois não encontra lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas busque. Não consegue se arrepender de verdade. Talvez essa seja a melhor interpretação. Porque Esaú, tendo abandonado a graça de Deus e trocado seus direitos por um prato de comida, com o passar dos anos, simplesmente nunca resolveu esse assunto. E foi deixando, e foi deixando, e foi deixando, e quando chegou no momento final, o seu coração, pesado, duro como pedra, não achou lugar de arrependimento. Talvez essa seja a melhor interpretação. Ou talvez as duas estejam certas, porque uma vez que Deus também não quer mais, Ele também não concede o arrependimento. Porque a gente sabe que todo arrependimento vem de Deus. No fim das contas, a lição é essa. Não permita que o sofrimento, a contrariedade, a incerteza, enfim, tudo aquilo de ruim que acontece na sua vida, não olhe para estas coisas como coisas que têm como objetivo lhe afastar de Deus.
Não vire as costas para Deus e para o Evangelho e para a palavra de Deus, por conta de uma pessoa, de duas pessoas, de gente no trabalho, na família, de doença ou de qualquer outra coisa. Não troque os seus privilégios por um prato de comida, porque um dia, pode ser que você queira se arrepender, voltar atrás, e você não vai achar lugar de arrependimento, nem no seu coração, e talvez nem em Deus. Hoje é o dia da salvação, diz a palavra de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, diz a palavra de Deus. Eu termino então, meus irmãos, com essa exortação. Como eu disse no começo, olhando assim, não dá para ver a diferença entre quem é crente e quem não é. Porque todo mundo fica doente, todo mundo perde o emprego, todo mundo perde um ente querido. Mas a diferença está em como nós reagimos, como nós nos comportamos em meio ao sofrimento. Quem de fato é de Deus, o que é que ele vai fazer, ainda que imperfeitamente? Junto com os irmãos, o que é que ele vai fazer? Ele vai restabelecer as mãos descaídas, os joelhos trôpegos, vai andar no caminho reto. Ele vai procurar paz e vai procurar santificação, porque ele quer ver o Senhor. Ele vai ter cuidado para não se separar da graça de Deus. Ele vai arrancar toda a erva daninha da incredulidade do seu coração para não contaminar outros. E ele vai nunca trocar os seus privilégios espirituais por um prato de comida, como Esaú fez. E é aqui que você vai ver quem é crente e quem não é. Quando tudo está bom, é fácil ser crente. Todo mundo é crente quando está tudo bom. Mas a dor e o sofrimento e a provação vêm exatamente para separar quem é de Deus e quem não é. E para nos ensinar os caminhos do Senhor. Como é que está você nessa noite? Espero que essa palavra cale profundamente no seu coração. E que hoje à noite seja uma noite de decisão. Talvez você precise chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu tenho reagido de maneira tão errada. Eu tenho vivido uma vida de ingratidão, uma vida de ressentimento, de mágoa, de reclamações, reclamando de tudo, está tudo errado, está tudo ruim para mim. Senhor, me perdoa. Eu não quero ser como Esaú, eu não quero ser como a erva daninha no meio da igreja, no meio do teu povo, para a minha família e para os meus amigos, mas eu quero ser um canal de bênção. Eu quero que, ainda que seja esmagado, eu seja como a pétala da rosa. Quando a gente esfrega assim, ela dá o seu aroma. Eu quero ser isso. Eu quero ser uma bênção para todos. Amém? Ó Deus querido, nos ajuda debaixo do açoite da Tua providência a nos lembrar de todas estas coisas. Eu oro pelos irmãos que aqui se encontram nessa noite. Que o Senhor os conforte com a Tua palavra, que os advirta também e que os alevante para que possam correr o caminho que nos está traçado, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, no nome de quem nós oramos. Amém.